Colocou. Boa noite, pessoal. Meu convite pro Aleph. Boa noite, pessoal. Para quem está entrando aí na nossa live, só estou aguardando o nosso convidado entrar aqui para a gente poder iniciar, tá? E o nome da live? Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo. Você está me ouvindo bem? Tá bom para o seu áudio? Sim, Beleza, então vamos iniciar. Boa noite para quem está aqui, tá? Para todos, sejam bem-vindos, né? Aí a gente está chegando no quarto dia da nossa semana de enfermagem e hoje o tema da nossa live é atuação do técnico em enfermagem no setor de UTI, quais são os desafios e aprendizagem? Nós convidamos, né? Tema, por favor. boa noite, Nadir, boa noite, alunos, pessoas que nos assistem, né? Meu nome é Aleph, eu sou instrutor do grau técnico, né, há 3 anos, sou enfermeiro, especialista em terapia intensiva adulto, neonatal e pediátrico. Hoje a gente vai compartilhar um pouco aqui do meu conhecimento, né, uma troca nessa semana da enfermagem, parabenizar também a todos os alunos, a todos os profissionais que fazem parte dessa profissão, essa profissão que enriquece o nosso país. Né? A enfermagem está aí na linha de frente, colaborando, né, nessa pandemia. Então, parabéns a todos guerreiros dessa profissão. Obrigada. Pessoal, meu nome é Nadira, eu faço parte da coordenação pedagógica. A Lohane vai nos auxiliar aqui no chat, tá? E aí, a gente vai, então, relembrando para quem está chegando agora, dar início ao tema da nossa live hoje, que é falar sobre a atuação do técnico de enfermagem nas unidades de terapia intensiva. E o Alif vai contar para a gente um pouquinho dos desafios e qual é a nossa aprendizagem necessária para estar, né, atuando dentro desse setor. Alif, por favor, a palavra é sua, pode abordar o conteúdo da nossa live hoje. Primeiramente, né, vou esclarecer o que é a abreviatura, né, UTI. Muita gente ouve se falar, mas às vezes não sabe, né? Então, é unidade de terapia intensiva. Quando a gente fala de terapia intensiva, a gente está falando de um cuidado mais crítico, onde o paciente requer, né, um acompanhamento mais de perto, né, um acompanhamento com vários profissionais, uma equipe multidisciplinar. Então, a gente colocou aí esse tema, a escola, né, os desafios do profissional. Quais são os desafios que esse profissional, tanto técnico quanto enfermeiro, encontra ao cuidar desse paciente, ao estar nesse ambiente mais crítico, que requer um raciocínio mais rápido, que requer uma habilidade, que requer um conhecimento teórico associado com uma prática, né, efetiva. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, as dúvidas, né, a Nádia está mediando aí, a gente vai também esclarecer. Então, qual que é o primeiro desafio? Como que é essa atuação desse profissional? Então, a unidade de terapia intensiva é quando o paciente requer um cuidado mais delicado, quando o paciente ele precisa ser monitorizado. Então, existem vários dispositivos dentro de uma unidade de terapia intensiva, né, que a gente pode avaliar os parâmetros vitais desse paciente, como PIA, que é pressão intra-arterial, pressão venosa central, pressão não invasiva, saturimetria, né, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, o paciente ele é acompanhado por um profissional técnico de enfermagem, por um profissional enfermeiro. Então, em unidade de terapia intensiva, né, o que prevê a legislação é um técnico a cada 2 pacientes. Então, um técnico ele fica responsável por 2 pacientes, o que é diferente em uma unidade de internação, que às vezes o profissional fica, né, um técnico para 6 pacientes com cuidados mínimos.
Então, qual que é essa diferença, Aleph? De ficar um técnico para 2 pacientes numa unidade de terapia intensiva e um técnico para 6 pacientes numa unidade de internação. A diferença é que o paciente de uma unidade de internação, ele é um paciente de cuidados mínimos ou intermediários. É aquele paciente que ele não está numa ventilação mecânica, ou seja, num tubo. É um paciente que ele não está precisando ser assistido, né, constantemente. Ele está internado, ele está tratando uma doença, mas ele está estável. Agora, já numa unidade de terapia intensiva, é um paciente mais crítico. Por isso que eu falo terapia intensiva, né? Eu tenho que monitorar esse paciente de perto, eu tenho que ficar numa vigilância constante. Então, esse profissional, esse técnico de enfermagem, ele tem que estar atento, né, e ter habilidades tanto técnicas científicas para qualquer alteração, né, naqueles parâmetros vitais que a gente monitora o paciente, para a gente atuar a tempo. Eu costumo falar em aula de urgência, né, aproveitando o link, por isso que eu falo muito dentro da sala de aula, né, quem me conhece me acompanha, gente, a gente precisa absorver a teoria para que a gente consiga aplicar a prática. Não existe, né, uma prática efetiva sem uma base teórica. Então, né, muito feliz em poder falar na Semana da Enfermagem, que a enfermagem é reconhecida como profissão, arte e ciência, né? Então, ela é fundamentada, ela é embasada em um conhecimento científico. Então, a enfermagem não é mais hoje um achismo, né? Aquela coisa que eu achava. A enfermagem hoje ela é baseada em evidência, né? Eu faço uma aferição de pressão assim, 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 porque eu tenho embasamento teórico. Então, existe alguns tipos, por exemplo, de parada, né? O paciente ele entra numa parada cardiorrespiratória. Então, tem o ritmo que ele para. Então, tem o ritmo de fibrilação ventricular, tem o ritmo de taquicardia ventricular, tem o ritmo de assistolia e tem o ritmo de AESP, que é atividade elétrica sem pulso. Onde que eu quero chegar quando eu falo desses ritmos de parada? Eu quero chegar que atividade elétrica sem pulso, o paciente está com um monitor que você está vigiando lá, totalmente bonitinho. Ele está com um monitor, o eletro, bacana, só que ele não tem pulso. Então, se o técnico não tiver um raciocínio de verificar o pulso do paciente naquele momento, ele não consegue identificar que esse paciente está parado. Então, por isso que eu tenho que ter um raciocínio lógico, rápido e efetivo, porque quando eu vejo que tem alguma coisa alterada, eu verifico o pulso. Primeira coisa que eu verifico no paciente, pulsação, pulso carotídeo femoral. Ausência de pulso, mas o monitor está normal. Ele pode estar num ritmo de parada que eu chamo de AESP, que é atividade elétrica sem pulso. Então, esse profissional, ele tem que estar muito atento a isso, né? Tanto nessa questão de vigilância constante, quanto nos desafios que o próprio paciente ele propõe. O paciente que ele está numa unidade de terapia intensiva, ele é um paciente instável, né? Então, a qualquer momento, ele pode evoluir para uma piora. Então, naquele momento, aquele paciente está lá, né, tranquilo, ele pode ter uma parada, ele pode ter uma descompensação hemodinâmica. Então, esse profissional, ele tem que intervir de forma efetiva e eficaz para que seja prestada uma assistência de enfermagem de qualidade, né? Costuma-se, né, quando a gente faz, eu já participei de vários processos seletivos enquanto coordenação, né, e também enquanto profissional, e quando a gente vai selecionar um profissional para a unidade de terapia intensiva, né, CTI, que é um centro mais crítico, a gente pede, né, uma experiência de pelo menos 6 meses na unidade de urgência, unidade de internação, para que o profissional já tenha um manejo de como lidar com essas intercorrências, né? Mas é fundamental falar que o profissional de enfermagem, né, ele deve sempre estar se capacitando. Quando a gente fala de capacitação, a gente fala de educação continuada, a gente fala de cursos, de palestras, né? Isso tudo vai ser efetivo para a prática profissional. Então, assim, eu me formei, não, acabou, eu não preciso estudar mais, né? O profissional da saúde, ele é o profissional que ele tem que atualizar constantemente. São diversas mudanças, né? Por exemplo, a Covid-19, trazendo para a nossa, né, realidade aqui, né? O próprio nome já diz, Covid-19, descoberta em 31 de dezembro de 2019, né, e declarada pandemia em março de 2020, é uma doença nova. Nós não sabíamos como lidar, como seria, o que seria, como que ela age no organismo.
Então, nós profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas, começou a estudar mecanismos, né? Como que o vírus agia, onde que ele afetava, como que seria o tratamento, qual que seria a melhor indicação. Então, a gente tem que estar sempre em constante, né? Aperfeiçoamento. Eu falo que o profissional de saúde, ele é um eterno aprendiz, né? Então, a gente tem que estar sempre procurando, né, atualizar isso tudo em benefício do quê? Da família, pessoa e coletividade. A gente vê isso dentro da sala de aula, que a gente está a serviço da humanidade. Então, quando eu estou servindo, eu tenho que servir da melhor forma. E servir da melhor forma, né, é um desafio para mim, é um desafio para você. Porque o que seria servir da melhor forma? Cada um entende a melhor forma de formas diferentes. Eu entendo da melhor forma é reduzir ao mínimo aceitável os riscos para aquele paciente dentro daquele ambiente. Claro, o que seria reduzir ao mínimo aceitável? Claro que o paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma unidade de internação, ambiente hospitalar, ele está exposto a vários agentes, né, biológicos, né, químicos, que podem, né, afetar a sua saúde. Mas eu tenho que minimizar que eu não cause mais dano a ele. Então, lavagem das mãos correta para evitar o risco de infecção, uma resposta rápida em uma intercorrência, isso tudo eu estou o quê? Evitando danos, eu estou maximizando os benefícios e minimizando os malefícios. Isso daí é um profissional que, né, tem que ser desafiado. Então, todos nós sofremos todos os dias, né, vários desafios. E um deles é procurar, né, capacitar, é procurar fazer as nossas atualizações, nossos cursos, para que essa assistência seja prestada de forma efetiva, de forma resolutiva, e que o paciente saia dali, né, da mesma forma que ele entrou. Às vezes a gente profissional não lembra o nome de todos os pacientes, mas alguns pacientes lembram o nosso nome, né? Então, assim, é muito satisfatório quando a gente vê aluno, paciente, falando, olha, você marcou minha vida nesse sentido, né? Então, a gente vê que a gente contribuiu para a sociedade. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, que a gente, né, busque constantemente essa atualização. Uma das barreiras mais difíceis que eu encontro, né, que eu encontrei e que eu vejo no mercado de trabalho é a segurança do profissional. Todo mundo acha, né? Ah, eu vou trabalhar no centro de terapia intensiva, eu não vou dar conta. Todo mundo dá conta, todos nós damos conta. Né? Basta a gente ter, né, interesse, a gente ter, né, boa vontade, a gente ter a mente aberta, porque assim, são 10 bombas de infusão, né? Que é aquela BIC que a gente fala em sala de aula num paciente, é noradrenalina, é dubotamina, é fentanil, é midazolam, é monitor, mas é satisfatório você monitorar aquilo tudo, você participar daquele processo e você saber que no final do dia você, né, contribuiu com aquilo ali, né? Então, assim, é muito importante para a gente, enquanto profissional, mesmo, né, que às vezes não reconhecido, porque a gente fica lá dentro nos bastidores, né? O profissional da UTI, ele não está lá fora, não é visto. Mas lá dentro a gente está fazendo uma coisa importante, sim. A gente está cuidando do amor, da vida de alguém, a gente está, né, contribuindo para uma sociedade cada dia melhor. Verdade. E aí, Aleph, para a gente poder falar um pouquinho sobre a competência, qual são a capacidade técnica, emocional, comportamental o profissional que atua na UTI e deve possuir? O profissional, né, o técnico de enfermagem, pela Lei 7.498 de julho de 86, Nadir, ela fala que o profissional técnico de enfermagem ele está habilitado a exercer todas as atividades de nível médio sob supervisão do enfermeiro. Então, o profissional ele está habilitado quando ele forma e trabalha em qualquer setor. Mas a gente também tem que avaliar a nossa competência no momento. É o que eu falei no início de uma experiência, né, numa unidade de internação, numa unidade de urgência, num pronto atendimento, para que a gente assuma um cuidado mais crítico. Né? Por exemplo, assumir um CTI neonatológico, assumir um CTI pediátrico, né? Que são coisas minuciosas, a gente tem que ter pelo menos, né, uma base. A gente já sai preparado da escola, né? Nós professores, né, os preceptores, preparamos os alunos para que eles, né, consigam entrar no mercado de trabalho. Então, nós fazemos os alicerces deles. Então, eles vão subir, vão tecer as paredes ao longo da vida profissional.
Então, as habilidades que o profissional deve ter, né, é expertise, né, é cursos de capacitação em área de urgência. Então, eu quero trabalhar em CTI, eu adoro SAMU, eu adoro urgência. O que eu devo fazer? Né? Paralelamente, né, a um emprego que você obviamente vai arrumar, porque o mercado de trabalho está promissor, né? Então, assim, é uma área que não fica desempregado. Paralelamente, você tem que trabalhar, né, capacitações em urgência e emergências, cursos, né, que busquem, né, abordar o atendimento pré-hospitalar, intra-hospitalar, né, estudar os guidelines, né, que falam das atualizações, de como você atender uma PCR, de como você atender uma vítima de um ataque cardíaco, de um acidente. Então, você, paralelamente ao seu serviço, né, que não, se não for na área de urgência, você tem que estar procurando associar essa competência para que você tenha sustentação suficiente para prestar uma assistência de qualidade ao paciente. Beleza. E aí você já chegou a citar algumas, né? Mas assim, de uma forma um pouco mais clara, quais são as atividades que o técnico ele executa nas unidades de terapia intensiva? Então, o técnico de enfermagem, ele é o braço direito, né, do paciente, né? Então, o paciente que ele está impossibilitado de realizar as atividades de vida diária, instrumental, que seriam as necessidades básicas, como xixi, eliminação fisiológica, alimentação, o profissional faz por ele, né? Então, o profissional técnico de enfermagem, ele assiste o paciente desde os cuidados mínimos, como higiene, banho, troca de roupa de cama, quanto dos cuidados intensivos, né? Que é uma aspiração, que é uma troca, né, de dispositivo, que é a troca de medicação em bomba de infusão, que é passar dieta por sonda nasoentérica, que é aquela sonda que é inserida no nariz quando o paciente está entubado, né? Cuidado com o tubo, higiene oral, que é extremamente importante, que muitos pacientes às vezes evoluem com míase, que são bichinhos, né, na cavidade oral, se não tiver uma higienização adequada. Então, esses cuidados críticos como administração de medicação, massagem cardíaca, no caso de um paciente ter uma parada cardiorrespiratória, são todas as atividades que o técnico exerce dentro do ambiente, né, de terapia intensiva. Sob supervisão do enfermeiro, né, o enfermeiro auxilia caso tenha algum cuidado, né, de maior complexidade, mas o profissional técnico de enfermagem é aquele profissional que está à beira-leito. É ele que assiste todas as intercorrências, é ele que identifica primeiro, né, aquela intercorrência com o paciente. Então, são os olhos, né, do enfermeiro, são os olhos da equipe médica. Então, é extremamente importante esse profissional, porque qualquer alteração que o paciente der, é o primeiro profissional a identificar essa alteração. Beleza. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, agora sobre os desafios, sobre a aprendizagem necessária para o técnico. Você iniciou um pouquinho para a gente falar sobre a importância da educação continuada. Cita para a gente, além do que você já apresentou, qual é a necessidade do profissional, né, estar se preparando durante, né, a vida dele aí exercendo a profissão, pelo resto da vida, né, e pela escolha dele. Sim, às vezes, né, a gente comenta muito em sala de aula, às vezes aquelas matérias teóricas, né, que a gente vê aluno bocejando, né, falando, mas eu gosto da prática, né, de fundamentos, eu gosto de funcionar, eu gosto de aferir pressão. É extremamente importante, mas eu preciso ter também uma base, né, teórica para ela sustentar essa prática. O que seria essa base teórica, né? Existem várias ferramentas que a gente utiliza, né, em sala de aula, metodologia ativa, para que esse aluno tenha uma segurança na hora de executar esses procedimentos. Então, a gente vai para o laboratório de prática, a gente realiza, a gente acompanha de forma individual, né, a gente faz um ao outro, justamente para quando ele vá para o campo de trabalho, que ele vá para o campo de estágio, ele está preparado. Então, eu falo com propriedade por estar em sala de aula, estar em laboratório e ter acompanhado, né, estágio no grau, que a gente prepara o nosso aluno com todo cuidado, com todo carinho, para que ele possa, né, prestar o melhor atendimento quando ele chega lá. Então, quando eu cheguei com alguns alunos que eu acompanhei estágio bem no início das turmas em F01 e F02, Nadir não estava na escola ainda, mas a Graciosa está aí, deve lembrar, a gente tinha uma boa base. E isso para a gente, enquanto professor, é muito importante, porque a gente vê que aquilo que a gente aplicou em sala de aula teve resultado. Então, o que a gente pede, né, tanto os alunos, né, quanto
os profissionais depois que já formaram, que tenha atenção quando a gente está explicando, né? Que absorva, que questione, porque o bom aluno é aquele que questiona, né? É que deixa sempre uma dúvida no ar, é que pergunta, porque isso faz a diferença. Às vezes aquela dúvida que poderia parecer insignificante, ela se torna importante. Eu lembro uma vez, né, que no início de uma aula de infarto agudo, o aluno falou assim: ah, o infarto fulminante é porque fuma. Aí uma aluna começou a rir. Aí eu falei, não, não é, mas aí eu expliquei o mecanismo. Mas é importante, porque se ele não tivesse feito essa pergunta, muita gente poderia achar que fulminante seria porque fumou a vida toda, né? Então, é muito importante essas dúvidas, né? Dentro da sala de aula, quando a gente começa a explicar algumas disciplinas, né? Pneumonia. O professor, minha tia, teve princípio de pneumonia. Gente, o único princípio que tem é Gênesis da Bíblia, não tem outro, né? Aí o povo fala comigo assim, ah, mas Eu falei, não, não existe princípio de pneumonia. Ou você teve ou você não teve. Né? Princípio de infarto, você teve ou não teve. Não existe princípio, só em Gênese. Então a gente costuma trazer isso para que, né, de forma didática, de forma exemplificada, a gente consiga mostrar para o aluno a importância da teoria para quando ele chegar na prática ele consiga entender aquilo que eu falei, o percurso daquela teoria. E é engraçado, né, Aleph, quando a pessoa executa algo e ela consegue falar sobre a história teórica daquilo que ela está fazendo, dá uma sensação de maior propriedade sobre aquilo que ela faz, né? Então, Sim. isso é como uma responsabilidade pessoal para todo mundo aí que está ouvindo a gente, que está estudando, embasar, se dedicar tanto na parte teórica quanto na parte prática dos cursos que vem fazendo, independente se está no técnico, se já está na graduação, ou na pós, no mestrado e por aí vai. Alif, antes de a gente falar agora sobre os desafios, qual foi o seu maior desafio na atuação no início aí, quando você ingressou dentro das UTIs? Então, bom, quando eu tive o primeiro contato com terapia intensiva, eu fui técnico de enfermagem, né? Ainda sou, né? Porque a gente não deixa de ser. Formei meu curso técnico em 2012, né? Logo depois eu entrei na graduação. Então, quando técnico de enfermagem, eu trabalhava no Hospital Vitalis, que é o Hospital do Barreiro hoje, né? Então, quando eu fui escalado para trabalhar na terapia intensiva, eu falei, meu Deus, eu não sei nada, né? E aí eu fui, né? Cheguei lá, aquele monte de bomba, de infusão, aquele negócio apitando, eu falei, eu vou correr, porque eu não sei mexer em nada. E aquilo ali para mim foi apavorante. Aí veio uma colega, né, que eu lembro até hoje, que ela chama ainda Marlene, não, calma, eu vou te ajudar. Eu tinha, né, um conhecimento tanto do curso técnico quanto do início da faculdade da graduação, mas eu não sabia aplicar ainda. Ela falou, não, eu vou te mostrar, né, teve a boa vontade. Então, assim, ela foi me mostrando, e é o que eu te falei no começo, se você relacionar a teoria com a prática, ela é muito mais fácil do que você só aprender a prática. Então eu entendia, né, a máquina de hemodiálise entra assim, assim, assado. Então o sangue entra aqui, ele tem que sair assim, eu tenho banho de diálise. Eu entendi os processos, mas eu não sabia fazer os processos. Então ela foi me mostrando como que eu ligava cada aparelho, como que era funcionado cada fístula, né? Aí eu falava, não, tem que ser com bisel para cima, que a professora de fundamentos falou que tem que ser bisel para cima, tem que ser 45 graus. Então eu relacionava o que eu vi na sala de aula com a minha prática. Então eu tive um desafio grande, porque você estar perto do paciente, que ele é real, é diferente do que você estar perto do boneco de um laboratório. Mas se você tem uma boa teoria, você consegue, né, associar à prática. Claro que todo mundo vai ter sua primeira vez, claro que ninguém nasceu sabendo. Você sempre vai estar em provação, você sempre vai estar numa coisa nova. O paciente ele pode sofrer N alterações. Você pode ter estudado na sala de aula 10 doenças e às vezes no hospital ele apresentou a 16ª, a 11ª que você não estudou. E que vai ser mais um incentivo para que você estude, para que você depois apresente para, né, outro paciente o cuidado sobre aquilo. Então a gente sempre está vivendo coisas novas, não é uma coisa assustadora, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. É uma vida, mas a gente precisa também estar ali para a gente, né, ver como que faz.
Então, não se ache despreparado, não fique com medo, né? Se você tem uma boa teoria, se você estuda, se você compreende o professor fala, o que pede a literatura, né? O que manda o passo a passo daquele procedimento, a prática é a consequência daquilo que você viu. Beleza. Alice, eu vou pedir para os nossos convidados contar para a gente aqui no bate-papo qual foi o maior medo, desafio que eles tiveram, né? Durante o início deles na UTI ou alguma outra unidade de atendimento que eles queiram repassar para a gente, tá? E que você fale para a gente quais são os desafios que o técnico vai ter ao iniciar a vida dele dentro das UTIs e uma forma dele sobressair sobre esses desafios que são apresentados durante o caminho. Um dos desafios que eu costumo, né, falar muito é que o pessoal pede, né, as empresas, os hospitais pedem experiência. Né? Como eu ter experiência sem ninguém me dar experiência, me dar oportunidade, né? Então as oportunidades elas precisam ser ofertadas, né, nos hospitais pelos gestores para que esse profissional tenha essa experiência. E dos desafios que a gente tem que identificar em casa é a capacidade. Ele manda muito, né? Então, assim, eu posso pegar um profissional que ele não tem experiência, mas ele tem um currículo que ele mostra que ele já realizou vários cursos, que ele, né, está procurando aperfeiçoar. Eu costumo falar que todo mundo é técnico de enfermagem, mas alguns se destacam entre si. Então, qual que é aquele profissional que se destaca entre si? É aquele profissional que ele não para, ele está em constante transformação. Então, esse desafio de entrar, ele é grande, mas ele não é impossível. Ele é grande quando eu falo no quesito, né, de habilidades, né, de técnica. Mas se você associa muito bem a teoria com a prática e tem esses cursos, você consegue se sobressair. O desafio maior numa UTI é você lidar com situações que você não espera. Então, por exemplo, eu não posso chegar, achar que o meu plantão, eu vou pegar ele, vou pegar um infarto, que eu já sei atender muito bem, que eu vou pegar um AVC. Às vezes eu peguei um PAF, que é uma perfuração de arma de fogo. Às vezes eu peguei um PAB, que é uma perfuração de arma branca, que é uma facada. Então eu tenho que estar preparado para atender tanto um paciente que vai ter um choque hipovolêmico por uma facada, quanto o paciente que vai ter um aneurisma, vai ter um AVC. Então são N situações, são coisas que vai mudar de acordo com o momento. E aquela estabilidade eu tenho que ter um controle emocional muito grande, porque eu não posso apavorar. Naquele momento eu tenho que, além de estar calmo, eu tenho que tomar decisões rápidas, que eu tenho que auxiliar o paciente. Lembrando que o paciente está ali, ele precisa de mim. Então, primeira coisa, raciocínio lógico, né? Associar teoria com prática, ver o que você vai fazer, né? Monitorizar o paciente, pegar acesso, pegar soro, né? Já montar, né, o esquema para você intervir naquela ação e com muita calma, porque senão junta todo mundo correndo dentro daquele ambiente, todo mundo, né, é apavorado e a resolução do problema, que é o benefício do paciente, não acontece. Então a gente precisa, né, estar bem sincronizado. Claro que uma equipe de UTI é uma equipe treinada. Tem uma parada, como que eu faço? Né? O técnico fulano e ciclano já está escalado na massagem, o outro já está escalado na medicação, o outro na via aérea. Então já é uma equipe articulada. Por isso que quando eu chego no ambiente de terapia intensiva, a primeira coisa que eu tenho que entender é onde está cada equipamento, é onde está cada medicação, o que funciona em cada setor. Por quê? Porque se tiver uma urgência, eu já sei aonde eu vou recorrer. Abrir o carrinho de parada, funcionar, verificar acesso. Então, isso daí são habilidades que o profissional deve desenvolver ao longo do tempo, né? Dentro da prática profissional, e que vai dar ele segurança para ele executar os procedimentos. Beleza. Só reforçando aqui, se alguém quiser compartilhar com a gente algum medo, receio, algum desafio que teve, pode comentar aqui no chat. E aí, Alif, para a gente poder interligar um assunto ao outro, fala para a gente qual a importância do trabalho em equipe nas unidades de terapia intensiva. Então, o trabalho em equipe ele é muito importante, né? Ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre precisa de ajudas e o paciente ele não é assistido por um único profissional. Todos os profissionais têm o seu valor e têm a sua contribuição naquela assistência. Fisioterapia, serviço social, psicologia, médico, enfermeiros técnicos e auxiliares. E esse trabalho em equipe, ele tem que ser,
né, um trabalho contínuo e sistêmico. Ele não pode ser fragmentado. O que significa ser fragmentado? Ele não pode ser quebrado. A equipe de enfermagem ela tem que comunicar com a equipe médica, que tem que comunicar com a fisioterapia, tem que comunicar com a nutrição. Por quê? O paciente precisa de uma boa nutrição, ele precisa do médico para prescrição do medicamento, ele precisa da fisioterapia para melhorar o padrão respiratório, ele precisa do técnico para os cuidados básicos, eles precisam do enfermeiro. Então, todos esses profissionais têm que ser articulados para um único benefício, que é o paciente. Então, trabalhar em equipe, hoje, é o maior desafio que os profissionais de enfermagem têm, né? O relacionamento interpessoal, adquirir habilidades de comunicação, porque uma comunicação efetiva ela é extremamente importante dentro do ambiente de terapia intensiva, porque, né, eu tenho, às vezes, um médico não vai fazer uma prescrição à mão na hora de uma urgência, então saber ouvir o que o médico falou, repetir em voz alta para executar aquela medicação, né? Isso requer do profissional essa habilidade, né? O médico prescreveu na hora de uma parada uma adrenalina, ele repete para o médico confirma e ele administra. Então isso, né, é o trabalhar em equipe, é sincronizar. Porque se eu não sincronizar, se eu não trabalhar em equipe, eu não consigo assistir aquele paciente de forma efetiva. Entendi. E como lidar com algum profissional que trabalha na mesma equipe, que não tem, né? Não consegue ter essa mesma facilidade em lidar com o trabalho em equipe? Como que eu posso incentivá-lo de alguma forma, né? Fazer a diferença no meio da equipe, orientar, como que eu consigo fazer isso? Ou simplesmente o meu ato vai conseguir moldá-lo de alguma forma? Fala pra gente. Ó, uma andorinha só, ela não faz verão. Então, assim, não, mesmo que eu faça, né, aquela utopia de cada um faz a sua parte, ela não dá certo. Eu acho que a gente tem que, às vezes, fazer um pouco mais mesmo, né? Mas, né, uma das habilidades que o profissional tem que ter, e se não tiver, ele tem que trabalhar isso. Eu costumo falar em sala de aula também, que fazer terapia não é coisa de doido, que eu acho que todo mundo teria que fazer terapia, que ela ajuda a entender nós mesmos. Esse profissional tem que, né, procurar uma ajuda profissional se ele não conseguir desenvolver essa habilidade. Porque, seja no campo de uma terapia intensiva, de uma internação, numa sala de aula, num call center, numa limpeza, eu não consigo, né, trabalhar sem ser em equipe. Eu preciso um do outro. Eu preciso do meu colega, né? Então, assim, todo mundo precisa um do outro. Então, por exemplo, nós professores precisamos da coordenação, precisamos da TI. Às vezes eu fico doido na sala de aula, porque o computador me deixa doido. Até falei que a Nath hoje me ajuda a entrar nisso. Então, assim, nós precisamos um do outro. Se a gente não conseguir ter essa articulação, ter essa interação, a gente não consegue prestar uma assistência de qualidade. Então, seria a gente estar fazendo uma coisa contraditório o que a gente se propôs quando a gente forma, né? Que é trabalhar em prol do paciente, em prol da família e da coletividade. Então, a gente tem que, né, procurar desenvolver isso. Né? A gente vê que no dia a dia, né, o profissional, de quando ele escolhe a área da saúde, ele já tem essa aptidão do cuidado, do amor, né? Mas tem pessoas que às vezes têm essa dificuldade de interagir, de comunicar, né? Então isso precisa ser trabalhado. Se eu tenho essa dificuldade em trabalhar, em compreender, em ouvir, né, a gente tem que, né, trabalhar isso. Eu costumo falar na sala de aula que a gente não pode ser profissionais balão. O que são profissionais balão? Aquele profissional que, né, o Nadir, fulano falou doce. Ah, eu vou lá agora tomar satisfação. Não. A gente tem que, né, ouvir para entender e não ouvir para responder. E tem muita gente que ouve para responder e não para entender. Então, primeiro você tem que ouvir, entender, assimilar, respirar e depois você age. Porque senão você sempre vai estar estourando com situações, né? Aí você vai ser uma pessoa vista como problemática, uma pessoa que não trabalha em equipe, uma pessoa antissocial. Então, a gente tem que ouvir para entender e não para responder. Tem gente que... Não, comigo é assim, papum, resolve na hora. Mas tem hora que, né, em alguns setores, isso não pode ser assim. Eu não posso resolver na hora. Às vezes, né, eu tenho que entender para que eu possa, lá na frente, ter um resultado efetivo. Beleza. Ó, Aleph, um aluno nosso aqui, o Antônio Carlos Nonato, da turma F7, já deve ter sido seu aluno. Ele falou, professor, eu estou no meu último estágio, quero muito atuar na área da saúde, mas já estou com medo pelo fato de ser iniciante. O fato de ser Antônio iniciante, ele não precisa te dar essa insegurança. Você, né, assim como os demais colegas, estão muito bem preparados. Me lembro, sim, de você, né, da Inf7.
A gente que já passou em várias turmas aí, às vezes, né, consegue lembrar até o rosto. Eu vi ele perguntando aqui. é, Você tem uma boa sustentação teórica, a escola, né, está te preparando muito bem. O que você tem precisa trabalhar paralelamente a isso, né? O que eu já falei anteriormente são cursos, né? Que são capacitações extracurriculares. É buscar o aprendizado, é aguçar o seu aprendizado. Nós estamos te dando, né? A sua base, você está tecendo isso, né? Você vai tecer o seu currículo ao longo dos anos e da sua vida profissional. Então não fique com medo, né? Sinta-se preparado, mas nunca perca aquela vontade de aprender mais, porque quando você perde essa vontade, é aí que você presta uma assistência inefetiva. Enquanto você tiver sede de aprender, você está sendo um bom profissional. A hora que parar, aí você fala, não, realmente agora eu estou sendo um mau profissional, tenho que rever isso. Todas as vezes que você se sentir motivado a estudar, a buscar mais, você está sendo um bom profissional, que você está capacitando para prestar uma assistência de qualidade. Beleza. Aleph, voltando um pouquinho sobre a questão da assistência do paciente, dos familiares, considerando que eu anotei, o paciente ele está em uma situação muito delicada. Como ter inteligência emocional? Como saber filtrar a forma que você vai falar para o familiar, dar alguma notícia, se é que naquele momento você está autorizado a passar alguma informação? Como que o profissional ele pode atuar dessa forma? É uma questão muito boa, importante, que o profissional de enfermagem ele tem que tomar muito cuidado, porque nós temos um código, né, de ética que nós respondemos por ele. Então, até para passar uma notícia, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente, né, dá a notícia de qualquer jeito, a gente passa a notícia antes do médico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Passar uma notícia de um paciente que está grave, principalmente agora durante a pandemia, que as visitas foram suspensas e que a ansiedade, o medo, a insegurança do familiar, né, ela triplicou, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você chega lá fora e então, o familiar, ele já está ansioso, ele já está angustiado, e você vem lá de dentro muitas das vezes com uma notícia que não é tão boa. Então, como passar essa notícia, né, e ainda tranquilizar esse familiar, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, usar uma linguagem que ele vai te compreender, né? Que eu já falei muito em sala de aula. Quando eu estou falando de profissional para profissional, a linguagem é diferente. Quando eu estou passando uma notícia para um profissional, do paciente, para um familiar que é leigo na área, é totalmente, né, diferente. Estão falando uma linguagem clara, objetiva, sempre mostrando positivismo, né? Ele deu uma piorada, mas, né, amanhã ele vai melhorar. A gente tem que crer nisso, né? Existem milagres. A gente sempre está, né, estimulando a família, né? Seja durante pandemia, né, ou não, a gente tem que passar aquela segurança. Falar que ele está sendo bem cuidado, que a equipe está fazendo o possível, né? Que agora precisa da resposta do próprio organismo dele. Isso são palavras que vão acalmar o familiar, porque aquela angústia de ter um ente querido lá dentro, às vezes entubado, sem se poder ver, porque o que mais dói nessa pandemia é isso. Às vezes as pessoas estão morrendo só, né? Não está podendo entrar visita, não está podendo fazer velório. Então as pessoas estão morrendo sozinhas. Então esse profissional ele tem que ser muito positivo na hora dele passar uma informação. Ele tem que transmitir segurança, ele tem que saber, né, passar essa informação de forma correta, clara e objetiva. Beleza. Aleph, e aí a gente entrando um pouquinho, né, sobre o assunto da questão da perda, de lidar com a morte, ainda que os nossos alunos eles tenham uma preparação, né, dentro da preceptoria, em campo de estágio, de certa forma eles têm uma vivência dentro do ambiente hospitalar, mas nos primeiros momentos que ele estiver executando, né, exercendo a profissão, como que assim ele pode reavaliar aqueles conceitos que eles receberam, né, de informação teórica, né, sobre capacitação para ele conseguir lidar com a perda, desvincular a perda no ambiente hospitalar, da vida pessoal dele, como lidar com isso? Olha, eu costumo dizer e falo, né? Tem uma médica pediatra em Belo Horizonte que ela deu uma palestra, que é a doutora Filó, que ela fala que o mistério da vida e da morte não compete a gente julgar, apenas acolher. Então, na mesma hora que a gente está dando uma notícia de um óbito, a gente está enxugando as lágrimas e dando os parabéns para uma mãe que acabou de ganhar um neném. Então, a gente tem que saber lidar com a morte no sentido de que cada um tem um ciclo, né? Que cada um cumpre a sua missão,
né, de forma, né, espiritual na Terra e que a gente não pode levar isso para o nosso campo pessoal, porque senão eu vou ter um adoecimento, eu vou ter, né, o adoecimento profissional e eu preciso estar bem para cuidar do outro, né? Então, assim, é muito desgastante, né? Às vezes você vê dois, três, quatro morrendo durante o plantão, mas às vezes você não consegue se dar conta, você não consegue perceber isso tudo. Às vezes quando você chega em casa e fala, nossa, hoje nós perdemos quatro. Porque a correria, a agitação do setor é muito grande. Mas que a gente tem que entender, né, e falar e dormir tranquilo que, né, naqueles quatro que entraram em óbito, eu fiz o melhor para ele. Então ele foi assistido de forma efetiva até o final, né? O que pede o código de ética e o que pede a minha condição enquanto profissional. Agora, a gente não consegue, às vezes, Nadir, decidir sobre algumas questões. As questões esse mistério que eu falo da vida e da morte, a gente só acolhe mesmo. Então, a gente tem que acolher da melhor forma. E acolher a morte quanto o nascimento da melhor forma é entender que ciclos se fecham para outro iniciar. Então, que a gente tem que confortar a família, mas a gente também tem que estar firme, porque a gente precisa cuidar do outro. Isso aí. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta para o Alif, tá? Que não seja daquelas que a gente propôs a vocês perguntarem, podem fazer, tá? Alif, complementa para a gente mais alguma informação, para a gente poder fechar a atuação do técnico de enfermagem UTI, os desafios que eles têm, né? Conforme você falou para a gente, a aprendizagem necessária para poder executar a profissão. E aí, caso alguém pergunte, a gente vai estar aqui, né, respondendo para eles para fechar a nossa live. Ok. Então, né, fechando, né, compilando, tudo que nós falamos, né, quando a gente fala dos desafios da atuação do profissional, a gente vai deixar registrado, enfatizado, né, que esse profissional ele precisa, né, estar preparado, né, ter uma boa base teórica. Então, a gente vai reforçar a questão, né, de sala de aula, a gente vai reforçar a questão, né, da absorção dos conteúdos, dos estudos, né, autônomos, né, que são aqueles estudos em casa, paralelo à sala de aula, dos cursos de capacitação, de atualização, de dar o seu melhor, né? E de ter uma referência, enquanto profissional, de alguns pilares que a gente fala que é o que foi citado pela Nadir. Como que eu vou trabalhar nesse ambiente? Então, né, eu preciso de ser dinâmico, eu preciso ser comunicativo, eu preciso trabalhar em equipe. Então, o maior desafio hoje é trabalhar em equipe, que eu vejo que tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Saber ouvir, entender, isso tudo a gente vai trabalhando no dia a dia, mas eu preciso estar, né, com isso dentro de mim. Primeira coisa, conhecimento teórico. Segundo, né, habilidade embasada no conhecimento teórico. Se eu não tiver conhecimento teórico, eu não vou ter uma prática sustentável. Depois, a gente fala que a humildade é o fator essencial. Eu sempre, né, quando eu entrei na graduação, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia funcionar, eu já sabia aferir pressão, mas em todos os meus campos de estágio eu pedia ajuda. Você me ajuda, você me auxilia, e o prazer das colegas em me ajudar era grande. Então aquilo ali você aprende, você cresce muito mais. Então sempre, né, entender que o outro tem um pouco a te passar e você também tem um pouco a passar para o outro, né? Então a humildade, o companheirismo, isso tudo, a empatia, né? A Suzana está colocando ali, ouvir o paciente, ouvir outros profissionais com uma experiência maior, isso tudo contribui para que você seja um profissional de sucesso e tenha uma atuação efetiva. É uma troca contínua, né, Alif? Com certeza. A Nicole perguntou pra gente o que precisa de mais atenção nessa área. O que precisa de mais atenção numa área de terapia intensiva Nicole, é a vigilância constante, né, dos parâmetros vitais do paciente. O paciente que ele está numa terapia intensiva, numa ventilação mecânica, que a gente fala que é um tubo, ele precisa ser monitorado pelos parâmetros vitais, né? Então eu já não preciso olhar se ele está andando, se ele vai cair da cama, porque ele está sedado. Então o que eu mais preciso ter atenção são nos parâmetros vitais, porque a descompensação nesses parâmetros vitais vai me falar que esse paciente está tendo uma piora ou uma melhora. Então, os profissionais que trabalham nessa área, eles têm que saber valores de referência e estar atento a essas alterações vitais. Isso aí. Alif, qual a sua mensagem final para a gente poder encerrar a nossa live? Olha, a minha mensagem que eu deixo, né, para todos os profissionais, para todos os futuros profissionais, alunos, né,
nessa Semana da Enfermagem é que a Semana da Enfermagem foi comemorada do dia 12 ao dia 20 de maio, mas todo dia é o dia da enfermagem, né? Nós somos uma profissão que 365 dias do ano estamos na batalha, estamos na linha de frente, né? Seja durante a pandemia, seja antes dela e vai ser depois dela, né? Então nós somos, né, a mudança que o mundo precisa. Então a gente precisa, né, entender que a gente está contribuindo para isso. E a minha mensagem que eu deixo é de positivismo, é que você acredite em um futuro melhor, que você acredite que dias melhores virão, que isso vai passar e que a gente vai conseguir superar. Em breve a gente vai estar de novo na sala de aula, a gente vai estar rindo, compartilhando os conhecimentos, e isso vai ser um aprendizado, né? Igual a gente já teve inúmeros. Então, dias melhores virão, contem conosco, né? Fiquem bem e se cuidem, porque nós precisamos de vocês. Isso aí. Alif, muito obrigada pela disponibilidade, pela participação, por compartilhar com a gente aqui. Todo mundo comentou aqui, né? Sobre o tanto que você ofereceu. Quem ainda não teve aula com você, pode ser que tenha ainda, né? Os Com nossos alunos que certeza. já estão formados, formandos, participaram aqui também. Agradeço pela participação de todos, né, que tiveram. Amanhã a gente tem uma outra live que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental para fechar a semana de enfermagem do grau técnico. Também tá rolando no nosso feed um sorteio, né, de um kit de aferidor de pressão e signomamômetro. Quem quiser vai lá, participa, segue as regras do sorteio. E agradeço novamente a todos vocês. Obrigada mesmo pela participação, tá? Alif, as portas estão abertas e a gente está doido para ter você aí de volta dando aula, tá bom? Muito obrigado. Em breve estaremos juntos de novo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Boa noite. Fiquem com Deus.